Não sei como é esse nome aqui. E essa empresa era uma empresa que caçava tesouros, ó. E teve um dia que ele ficou muito famoso. Por quê, professor? Porque ele recuperou lá no fundo do mar, lá em um navio que estava afundado, ele recuperou de lá um tesouro que valia, sabe quanto? 400 bilhões de euros. Ali é euros, não é dólar. 400 milhões de euros. O que você fazia se você achasse 400 milhões de euros, hein? É muito dinheiro, sim ou não, gente? É muito dinheiro. E esse homem ficou famoso. Ele ficou muito famoso, olha. E o navio que ele achou, esse tesouro, foi naquele ali, olha, no navio Galeão Esta Senhora de Atocha, que afundou em 1622, lá no Mar do Caribe. Aquele homem que caçava tesouro, um dia mergulhou, e quando ele chegou no fundo desse navio, ele achou esse tesouro. Porém, amigos, existe um tesouro muito maior do que o tesouro que Melficha achou. Quantos acham que existe um tesouro muito maior do que o tesouro que Melficha? Você sabia que você tem esse tesouro na tua casa? Sabia disso aí? Você tem esse tesouro na tua casa e você nem sabe que tesouro é esse. Mas hoje você vai sair daqui sabendo que tesouro é esse aí, que é muito maior que o de Melficha. Sabe que tesouro é esse, amigos? Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Levanta a mão, quantas pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Então dê uma salva de palmas aí para a Bíblia. Dê uma salva de palmas. Ei, esse tesouro aí, ele é um tesouro muito valioso, sim ou não? Sim, sim ou não, gente? E esse tesouro, ele está ao nosso alcance, sim ou não? Sim. Eu pergunto aqui, quantos têm uma Bíblia em casa? Quantos têm? Levanta a mão, levanta a mão. Quantos têm uma Bíblia em casa? Muito bem, baixa aí agora a mão. Quantos aqui não têm uma Bíblia? Quantos não têm uma Bíblia em casa? Ninguém? Pois tá. Quantos aqui gostariam de ganhar uma Bíblia nova? Levanta a mão. Olha, uma notícia boa para você. No final desse projeto, iremos dar uma Bíblia para a pessoa que responder a pergunta certa, tá bom? Então fique atento aí, que pergunta vai ser essa que você vai ter que responder no final do projeto, tá bom? No final do projeto, a pessoa que responder a pergunta certa, a resposta certa, ela vai ganhar uma Bíblia. Tá bom? Então, amigos, a Bíblia é um tesouro que está ao alcance de todos nós. A Bíblia é um livro muito valioso. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É ela que nos conduz até Deus. Agora, uma pergunta interessante. Será que nós podemos confiar na Bíblia? Sim ou não? Sim. Vamos saber. Passa aí, professor. Olha... A Bíblia, amigos, ela não é apenas um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Sabe por que ela é uma biblioteca? Porque dentro da Bíblia... Alguém tem uma Bíblia aí? Os professores têm aí? Traz aqui, professor, por favor. A Bíblia, ela não é apenas um livro, tá bom? A Bíblia, ela é uma biblioteca. Tenho aqui a Bíblia missionária. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Por quê, professor? Segundo os especialistas, uma biblioteca, ela vale de 6 livros para cima. Se você já tem 6 livros na tua casa, você tem uma mini biblioteca, tá bom? A Bíblia, ela contém, sabe quantos livros? 66 livros. A Bíblia, no Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, contém 39 livros. E no Novo Testamento, tem quantos livros? Chuta aí, quantos livros? Chegou perto. 27 livros no Novo Testamento. Viu aí? Então a Bíblia, ela é uma biblioteca. Uma curiosidade também, a Bíblia, ela foi escrita em um período de 1600 anos. Viu aí? De Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, levou, sabe quantos anos? 1600 anos para ser escrita. Uma outra curiosidade,
A Bíblia também, ela foi escrita por 40 escritores diferentes, homens e mulheres, tá bom? 40 pessoas diferentes em um período de 1600 anos, que viveram em épocas diferentes e viveram em lugares diferentes e de culturas diferentes, viu? Então a Bíblia contém 66 livros, foi escrita por 40 homens e mulheres, por 40 escritores, e a Bíblia demorou um período de 1600 anos para ser escrita. Passa aí, professor, pra gente. Olha, amigos, apesar da Bíblia ser escrita por mais de 40 escritores, tá bom? Existe uma perfeita unidade e harmonia em toda a Bíblia, que só pode ser explicada se acreditarmos no Deus que nos deu esse livro para comunicar a sua vontade à humanidade. Você sabia que a Bíblia, ela contém uma harmonia nela mesma? A Bíblia, ela é um livro que ela mesma se interpreta. Você sabia que a Bíblia é o único livro que quando você lê a Bíblia, o autor da Bíblia está do seu lado? Você sabia disso aí? A Bíblia é o único livro que, se você ler, o autor dela está do seu lado. Quem é o autor da Bíblia, gente? Quem é? Quem é, gente? É Deus! Então, quando você lê a Bíblia, o autor, Deus, está do seu lado, sim ou não? Sim! Com certeza. Então, a Bíblia existe uma harmonia. E olha, é o único livro que, quando você lê, o autor está do seu lado. Passa, professor. Agora, amigos, como podemos explicar a unidade da Bíblia? Vamos saber como é que nós podemos entender e como que funciona a unidade da Bíblia. Passa aí, professor. Algumas pessoas por aí, elas falam assim: olha, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens como eu. Mas vamos saber o que a própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim, olha, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem, gente? Da parte de quem? De quem? Movidos pelo Espírito Santo. Muito bem. A Bíblia diz que os escritores dela, os homens que escreveram essa Bíblia, esse livro, foram homens santos. E esses homens, eles falaram da parte de quem? E eles foram movidos, foram ensinados, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. Viu? Não foi qualquer homem. Foi homens santos. A palavra santo ali quer dizer separados, ou seja, foi homens separados por Deus, que escreveram a Bíblia, movidos pelo Espírito Santo. Então você já sabe que não foi qualquer tipo de pessoa, não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia, foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Passa aí, professor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui é mais um texto bíblico que fala que Deus, ele comunicou as coisas que deviam ser reveladas por meio desse livro aos seus servos, que eram os profetas. Olha, até um certo período, Deus, ele se comunicava com a humanidade de forma oral, de forma verbal. Deus falava e o homem ouvia, mas chegou o tempo onde agora Deus começou a levantar profetas, Deus começou a levantar homens, e a forma que Deus agora, ele passou a se comunicar com a humanidade foi pela forma escrita, e agora aqueles homens começaram a escrever a Bíblia, viu? Então, professor, eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Como é que eu faço para me ouvir a voz de Deus? Eu tenho que ler a Bíblia. Tenho que ler a Bíblia. Não acredite por aí. Não acredite por aí em algumas coisas que as pessoas falam. Vou te revelar uma coisa. Sabe, amigos? A verdadeira revelação está onde? Na Bíblia.
A Bíblia, tá bom? Faça aí, professor, pra gente. Agora, amigos, qual é a utilidade das Escrituras? Professor, eu tenho a Bíblia lá em casa, mas para que a Bíblia serve? E por que ela serve? Faça aí, professor. Olha, toda a Escritura é inspirada por quê, gente? É inspirada por quê, gente? Por Deus. E é útil, olha, a Bíblia serve ali para repreender. Acompanha comigo ali, ó. A Bíblia serve para o ensino, para a repreensão. Aqui, crianças, para a repreensão. A Bíblia também serve ali, ó, para a correção. A Bíblia também serve para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quantos aqui são pais e mães? Levanta aí a mão para mim. Você que é mãe, você que é pai, você quer corrigir, você quer educar o seu filho, você pode usar também você pode usar a Bíblia, porque a Bíblia serve para a repreensão, a Bíblia serve para você corrigir, a Bíblia serve para você educar, e tudo isso você vai encontrar onde? Vai encontrar na Bíblia. A Bíblia serve para tudo isso, tá bom? E a Bíblia também serve para que você seja uma pessoa perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá bom? A Bíblia serve para isso aí. Você, professor? A Bíblia, amigos, é um livro incomparável, sem dúvida nenhuma. A Bíblia é um livro incomparável, não tem nenhum outro livro que é comparável à Bíblia. E olha, alguém que não conheça profundamente a Bíblia, essa pessoa poderá achá-la um livro comum. Porém, à medida que essa pessoa for lendo a Bíblia, ela irá descobrir, sabe o quê? Que a Bíblia, dentro dela, tem pérolas de muito valor. Uma certa vez, um fazendeiro, ele deixou, antes dele falecer, 2 heranças. Ele tinha 2 filhas, e tudo que ele tinha, ele deixou para aquelas filhas. Antes dele morrer, ele chamou ali a sua filha mais velha, e ele foi: olha, filha, eu quero te deixar tudo isso aqui como herança. E aí ele foi, deixou gado para ela. Aqui, crianças, eu vou precisar que um professor fique ali perto dela também. Por favor, me ajudem. E aí, aquele fazendeiro foi lá e chamou: filha, eu quero te deixar essa herança bem aqui. Aí ele foi, deixou gado, deixou toda a sua fazenda, deixou ali toda a sua terra e deixou a maior parte dos bens físicos para aquela sua primeira filha. Depois ele chamou a sua segunda filha e ele falou assim: olha, filha, eu quero te deixar uma coisa aqui de herança. Ele foi lá dentro de um baú e pegou o livro da capa preta. Sabe que livro era esse? A Bíblia. Aquela filha ficou com tanta raiva, ela ficou com tanta raiva daquele pai dela, que ela ficou triste, ela ficou angustiada, e ela pensou: rapaz, como que o meu pai, ele dá para minha irmã tanto dinheiro, tanta fazenda, tanto gado, e para mim ele dá apenas a Bíblia? Ela pegou aquela Bíblia e jogou dentro de um baú que tinha lá no quarto dela e trancou o baú. E o tempo foi passando, ela começou a entrar em uma depressão. Por quê? Porque ela não tinha nada. Ela não tinha nada. E o tempo foi passando, e aí de repente ela se lembrou daquela Bíblia que o pai dela tinha dado para ela. Ela foi lá naquele baú, a Bíblia já estava só poeira. Ela pegou aquela Bíblia, limpou a Bíblia e ela foi começar a ler a Bíblia. E quando ela começou a passar as páginas da Bíblia, ela achou um cheque que tinha um valor duplicado de toda aquela herança que a primeira filha tinha ganhado. Mas aquele cheque não tinha mais validade. Sabe por quê? Porque quando tinha validade, o cheque estava dentro da Bíblia. E aquela filha, quando ganhou a Bíblia, ela não abriu a Bíblia. E por isso ela perdeu tudo. O resultado?
Quando você abre a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, amigos, você vai descobrir que a Bíblia, dentro dela, existe pérolas de muito valor, existe coisas valiosas para a minha e para a tua vida. Quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir o sentido da sua vida. Tá bom? Passa aí, professor, pra gente. Pode passar. Pode passar também. Amigos, a Bíblia parece um livro tão comum, mas à medida que você vai ler, que você vai estudar, você irá descobrir verdades maravilhosas e ensinamentos preciosos para a tua vida. Passa aí, professor. Pode passar também. Pode passar. Pode passar. E olha, uma das pérolas de grande valor que a Bíblia oferece a cada um de nós é essa bem aqui, ó. Pode passar. Volta aí. Volta. É essa bem aqui, ó, a salvação em Cristo Jesus. Eu pergunto, quantos de vocês querem ser salvos e querem morar no céu com Jesus? Levanta a mão e diga aí. Mas você sabe aonde é que você vai encontrar a tua salvação? Na Bíblia. Então essa é uma das pérolas que você pode encontrar de muito valor dentro da Bíblia, a salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia também, amigos, é o único livro que tem poder para transformar vidas. Mas vamos adiante. Olha, a Bíblia é o livro mais poderoso que existe e ela, sem dúvida, pode transformar o coração humano. Você crê que a Bíblia pode transformar a tua vida, sim ou não? A Bíblia pode transformar a tua vida, assim como já transformou a vida de muitas pessoas que bebiam bebida alcoólicas. Viu? A Bíblia já transformou a vida de muitas pessoas que eram viciadas em cachaça, em pinga. Olha, a Bíblia também já transformou a vida de muitas pessoas que estavam, sabe aonde? Atrás das grades, presos, viu? A Bíblia também já transformou a vida de muitas pessoas. Passa aí, professor. Que eram presas em vícios, viu? A Bíblia é o único livro que pode transformar o coração humano. Você acredita nisso, sim ou não? A Bíblia tem o poder para transformar a minha e a tua vida. Agora, amigos, evidências que fazem a Bíblia um livro confiável. Será que a Bíblia, um livro tão antigo, um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, será que ela é um livro confiável? Aqui, ó, algumas evidências que a Bíblia ela é um livro confiável. Primeiro, profecias bíblicas. Volta aí, professor, passa. Pode passar. Olha, aqui, ó, aqui é uma profecia que foi dada pelo profeta Daniel há mais de 2000 anos atrás. Ali, ó, em uma das visões dele, ele viu ali uma grande estátua. E a cabeça dessa estátua... Volta aí. E a cabeça dessa estátua, ela era de ouro. O peito era de prata. O esquadril dela era de bronze. As pernas daquela estátua eram de ferro. E o pé dela era de ferro misturado com barro. O que significava isso? A cabeça de ouro significava o Império Babilônico, ou seja, o Império da Babilônia. O peito de prata significava a Medopécia. Ali, ó, aquela parte ali, ó, de bronze significava a Grécia. Aquela parte de ferro, que são as pernas, significava ali, ó, Roma. E os pés, que é barro misturado com ferro, significava Roma dividida. Uma pergunta para vocês. Passa aí, professor, passa aí. Na visão dele, ele também viu, olha, que ia cair uma grande pedra do céu. A pedra iria atingir as pernas daquela estátua, e a estátua iria se quebrar, e ela iria o quê? Iria cair. Volta aí, professor. Volta aí. Eu pergunto para vocês. Babilônia existe hoje como poder político, sim ou não? Olha, não existe mais. A Medopécia existe ainda? Não, também não. A Grécia existe ainda como poder? Não, como poder não existe mais. Existe como país, mas como poder não existe mais. E Roma existe como poder hoje, sim ou não?
Também não. E agora estamos vivendo, sabe aonde? Estamos vivendo, sabe aonde? Lá naquele período ali, ó, que é os pés da estátua, que significa o tempo do fim. E você sabe o que significa aquela pedra? Passa aí. Aquela pedra que iria quebrar a estátua significa, sabe o que? A volta de Jesus. Estamos vivendo no tempo do fim, sim ou não? Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. A Bíblia é um livro confiável, sim ou não? Sim. Uma outra evidência, passa aí, professor, que a Bíblia é um livro confiável. Há 2000 anos atrás, Jesus lá no Monte das Oliveiras falou: olha, antes de eu voltar, vai acontecer terremoto em vários lugares. Isso já aconteceu, sim ou não? Sim. Ele também falou que iria haver guerras em muitos lugares. Hoje em dia tem guerra, sim ou não? Sim. Jesus também falou que o amor de muitos iria se esfriar. O amor da humanidade está se esfriando, sim ou não? Mas ele falou isso, sabe quantos anos atrás? Há quase 2000 anos atrás. E tudo isso está registrado, sabe aonde? Na Bíblia. E está acontecendo nos nossos dias, sim ou não? Sim. Com certeza sim. Ou seja, tudo isso, amigos, tudo isso que vem acontecendo na nossa comunidade, no nosso país, a Bíblia já tinha falado. Pode passar, professor? Pode passar também. Olha, amigos, sem dúvidas alguma, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida alguma. E olha, hoje, nessa noite, você vai sair daqui sabendo de tudo isso, com essas evidências de que a Bíblia, ela certamente é a palavra de Deus. E olha, pode passar também. A Bíblia é um tesouro que já mudou muitas vidas. E ela, sem dúvidas, também pode mudar a minha e a tua vida. Para a gente terminar, eu gostaria de contar a última história de um grande repórter. E esse repórter, ele tinha uma vontade de fazer uma matéria, de entrevistar uma tribo de canibais. E aí então chegou o dia onde ele ganhou essa oportunidade. Ele pegou o barco e viajou até essa ilha de canibais. Quando ele chegou lá, ele viu que aqueles canibais já tinham ali umas atitudes diferentes. Aí, oxe, mas que negócio estranho. Gente, todo mundo que pisava naquela ilha não voltava com vida, porque a pessoa era morta e era comida pelos canibais. Mas quando chegou nesse dia, aqui ó comigo, mas quando chegou nesse dia, aquele repórter pisou lá naquela ilha, e quando ele foi até aquela tribo de canibais, aqueles homens já estavam diferentes, já tinham comportamentos diferentes. E ele começou a se perguntar, mas por que esses canibais estão se comportando desse jeito? E aí quando de repente ele vê um homem segurando um livro da capa preta. Sabe que livro era esse que aquele canibal tinha? Uma Bíblia. Naquele momento, aquele repórter começou a menosprezar aquela tribo de canibais. E ele falou assim, ó, ei, você que está lendo essa Bíblia, você que está lendo esse livro já é ultrapassado, esse livro já é antigo, esse livro não vale nada, esse livro aí, ó, já é mais velho que você. E naquele momento, quando ele começou a insultar a Bíblia, sabe o que foi que aconteceu? O homem triscou no ombro dele e começou a chamar, ei, seu repórter, quando ele virou para o lado, sabe quem era? Era o líder daquela tribo. Aquele líder pegou aquele repórter e levou até um grande caldeirão que tinha lá no meio da tribo. E aquele homem falou para aquele repórter, você sabe por que você não vai ser comido hoje? Você sabe por que você não vai parar dentro daquele caldeirão? Você sabe por que você não vai ser despedaçado vivo, repórter? Por conta desse livro que você tanto está desprezando. Sabe, amigos, se a Bíblia tem poder para mudar a vida de canibais, ela tem o poder para transformar a tua vida, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Quantos gostariam de ser transformados pela Bíblia? Levanta a mão e diga aí. Lembre-se, a Bíblia é a palavra de Deus.
E a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está do teu lado, que é Deus, é o Filho e é o Espírito. Dê uma salva de palmas para a Bíblia. Professor Raimundo.